Bom, então vamos dar início à nossa aula prática sobre caules e raízes. Começando com os caules. Então, existem caules de diversos tipos, né? Que são encontrados de duas formas, basicamente: os caules subterrâneos e os caules aéreos. Começando com um exemplo aí de caule subterrâneo, que é o tubérculo, que é um caule aí encontrado nas batatas, por exemplo, batata comum ou inglesa, e que apresenta reservas nutritivas, geralmente na forma de grãos de amido. Ele tem essa propriedade, né, de reserva de nutrientes, né? E apresentam vantagem por estarem enterradas, né, que é justamente para se protegerem aí dos animais herbívoros, né? Esses caules aí, portanto, são uma adaptação da planta, né? Outro tipo de caule, né, um caule tipo aéreo, que é típico das gramíneas, né, é o colmo. Está presente aí, por exemplo, bambu, né, cana-de-açúcar, milho, arroz, podendo ser lenhoso ou herbáceo. E aí é um caule que pode não apresentar nenhuma biomassa no seu interior, como é o caso do bambu, né, que é oco. É um tipo de caule que apresenta sua estrutura, né, com nós e entrenós bem visíveis, como é fácil de se notar aí. E nós temos outros tipos de caules, caule do tipo stipe, que são geralmente caules não ramificados e que apresentam as folhas, né, em um aglomerado no seu ápice. E aí é um tipo de caule encontrado, por exemplo, nas palmeiras, mamoeiros, que apresentam nós entre nós, bem visíveis por conta das cicatrizes foliares. E caule fibroso e tal. E muitas vezes as pessoas se referem a esse tipo de caule como tronco, né, das palmeiras, por exemplo. Sendo que a definição de tronco é que eles devem apresentar ramificações, né, ramificações a partir de certa altura, que não ocorre nas palmeiras, né? Elas não apresentam essas ramificações. Então, correto aí seria, né, estipe das palmeiras, né, e não tronco das palmeiras. Outro tipo de caule, que é o cladódio, é encontrado em plantas que são típicas de regiões secas, né, árido, semiárido, onde suas folhas são diferenciadas em espinhos, tanto para evitar a perda de água como para se protegerem, né, de predadores. Essas plantas elas possuíam folhas dessas convencionais, né? Porém, para evitar essa perda de água pela evaporação, essas folhas foram perdidas e surgiram aí os espinhos, né? Que aí essa adaptação dessa planta, né? Houve uma modificação, okay? Para que elas não perdessem água, né? E também se protegessem dos animais herbívoros, os predadores em geral. Os caules apresentam basicamente dois tipos de crescimento, né, que é o crescimento monopodial e simpodial. O crescimento monopodial ele ocorre quando um eixo principal, que é chamado de gema apical, predomina durante toda a vida da planta, com os ramos nascendo, né, partindo dele, como aí é o caso aí facilmente notável, né, nos pinheiros, né, conferindo à planta uma forma piramidal, né? E esse eixo principal ele continua crescendo, né, com os ramos surgindo, né, a partir dele. O outro tipo de crescimento é o crescimento simpodial, onde a gema apical ela perde a sua dominância, né? Ela perde a atividade com o tempo e duas ou mais gemas axilares logo abaixo dessa gema apical surgem e assumem o crescimento da planta. Isso vai ocorrendo sucessivamente, podemos dizer assim.
E este comportamento aí é o que determina a forma arredondada dessas árvores, né, que são aí as árvores e arbustos das angiospermas, né, que apresentam esse tipo de crescimento. Agora, falando sobre as raízes, né, nós temos dois tipos de crescimentos de raízes, que é o tipo fasciculada e pivotante ou axial. No caso da fasciculada, ela é encontrada aí, por exemplo, no milho, né, onde são várias raízes adventícias que surgem do caule, né, pode surgir das folhas em direção ao solo. E essas raízes adventícias típicas das raízes fasciculadas, né, elas são raízes que não tiveram origem embrionária, elas não partem do eixo principal, que é aquele que se desenvolveu ali na fase embrionária da planta, né? Então pode surgir do caule, das folhas ou de qualquer outra estrutura da planta. Raiz fasciculada. Já a raiz pivotante ou axial ocorre, né, as ramificações das raízes a partir de um eixo principal. Portanto, é uma origem embrionária, okay? Essas raízes pivotantes encontradas, por exemplo, no feijão, né? Então, é um sistema de raízes aí que cresce a partir da raiz principal e suas ramificações. Aí vem ramificação secundária, terciária, quaternária e por aí vai. Então, basicamente eram essas, né, as explicações, né, sobre caule e raízes. Ok, basicamente era isso. Então, quanto aos tipos de raízes, né, das plantas, nós temos as raízes tuberosas, que podem ser divididas em raízes tuberosas axiais e raízes tuberosas fasciculadas. As raízes tuberosas, elas têm em comum a propriedade de reserva energética, okay? Então elas aparecem entumecidas, né, assim, em grande volume. Então existem as raízes tuberosas axiais e as fasciculadas. As axiais são raízes adventícias que ficam entumecidas pela deposição de reservas e tornam-se mais longo e grosso do que qualquer uma das ramificações, né, das suas raízes. Como exemplo aí nós temos a cenoura, okay? Temos também o rabanete, enfim, entre outros exemplos. Quanto às raízes tuberosas fasciculadas, né, podemos citar aí a mandioca, né, que aí, enquanto as raízes fasciculadas, melhor, as raízes tuberosas axiais apresentavam o eixo principal se destacando das suas ramificações, aqui nas fasciculadas elas todas se apresentam aí entumecidas por essa deposição de reservas, ficando impossível distinguir o eixo principal. Okay? Temos também raízes do tipo escora, que são raízes adventícias, ou seja, que não têm origem embrionária, basicamente, e que se originam dos ramos, ok? Tanto do caule como das folhas, enfim, em direção ao solo e vão auxiliar na sustentação da planta.